Aonde será que a franquia Todo Mundo em Pânico se perdeu? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou tentar responder essa pergunta pra você. A franquia Todo Mundo em Pânico é uma das grandes franquias de comédia do começo dos anos 2000. Ela marcou e ela mudou completamente o gênero de comédia a partir dele. Se você parar para analisar, e eu até fiz um vídeo aqui no canal falando por que não existe mais filmes de besterol, um dos grandes fatores que eu falo lá e eu vou repetir aqui é a franquia Todo Mundo em Pânico. Mas, mesmo ela fazendo um grande sucesso, hoje você não vê mais nenhuma tentativa de filmes parecidos com Todo Mundo em Pânico. Você não vê mais um novo Todo Mundo em Pânico sendo anunciado. Mesmo a franquia até hoje sendo muito reverenciada pelo público. Sempre que eu abro a internet e eu vejo alguma coisa, eu vejo pessoas lembrando de cenas, lembrando de momentos, lembrando de personagens. E mesmo assim, mesmo ela tendo esse nome forte ainda hoje, você não vê nada sobre um novo filme da franquia, uma nova tentativa. A franquia, como tudo, morreu. E por que será que isso aconteceu? Porque vamos analisar. Os irmãos Wayans, que são os dois principais entre os irmãos, porque são 4 irmãos. 2 fazem parte diretamente da franquia, em questão de roteiro, direção. Eles não fazem mais isso. Um deles ainda faz bastante. Os 2 fizeram As Branquelas Juntos, que é um filme que faz bastante sucesso no Brasil. O outro fez muito filme de comédia, como Inatividade Paranormal, que parece o novo passo Todo Mundo em Pânico que ele tentou. Ele fez aquele 50 Tons de Preto. Ele tentou fazer filmes desse tipo de filme comédia fazendo sátira, mas Todo Mundo em Pânico deixou de lado. E eu vou tentar explicar por que eu acredito que a franquia errou, aonde ela errou, que fez com que ela não tivesse mais filmes. A gente tem que dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte falar por que esse gênero morreu, que eu já falei no outro vídeo, eu vou repetir aqui. E no outro, aonde foi o erro, na minha opinião, do Todo Mundo em Pânico. Bom, falar um pouco sobre onde o gênero morreu. O gênero besterol existe desde sempre, que é essa ideia de você fazer uma sátira dentro da sátira, exagerando, levando ao máximo, fazendo piadas exageradas, só que completamente bobas. Esse gênero existe desde sempre, mas quando lançou o primeiro Todo Mundo em Pânico, ele mudou completamente isso, porque ele pegou um filme que já existia e ele tirou o máximo daquilo, fazendo piadas escrachadas, que fez com que desse muito dinheiro com uma comédia muito diferente. Com isso, o gênero besterol surgiu praticamente a partir dali, porque todo filme que Hollywood via com a possibilidade de, e se a gente invertesse o papel desse filme e fizesse ele como uma total zoeira. E com isso, ao longo de todos os anos 2000, saiu milhares de filmes de besterol que tinha essa ideia de pegar um filme ou vários filmes em um só e ficar brincando em cima dele. Mas essa fórmula foi muito usada. Ela foi usada tanto que ela ficou gasta e o gênero besterol praticamente morreu nesse processo. E esse foi um dos fatores, na minha opinião, fundamentais para Todo Mundo em Pânico acabar. Porque ele fez o primeiro filme que o foco era a franquia Pânico, ele fez o segundo filme que o foco era filmes de mansão mal assombrada, ele fez o terceiro filme que era focado em ETs, só que quando ele chegou no quarto filme, ele já quis misturar tudo de uma vez. Ele quis fazer o que o gênero fazia, que era pegar vários filmes e misturar em um. Nesse ponto, esses filmes que estavam fazendo isso já estavam muito gastos. As pessoas não aguentavam mais esse tipo de comédia, porque Todo Mundo em Pânico conseguia fazer uma comédia engraçada e divertida, outros filmes faziam de qualquer jeito, deixando os filmes bobos e chatos. Com isso, o gênero besterol praticamente morreu. Não existe mais filme desse estilo. Você não vê mais filmes parecidos com besterol, exatamente porque o gênero foi muito gasto. Tanto que você vê sátiras mais bobas hoje em dia. Então é por isso que Todo Mundo em Pânico já teve uma grande rejeição para ter novos filmes. Quando tentaram fazer o Todo Mundo em Pânico 5, esse foi um dos motivos para o filme não fazer sucesso. Ele não fez sucesso porque as pessoas não falavam assim, eu não quero ver, mesmo sendo Todo Mundo em Pânico, eu não quero mais ver um filme desse. Já vi tantos, já vi Espartalhões, já vi Deu a Louca em Hollywood, todo mundo, e esses filmes desse estilo, eu não quero mais ver esse tipo de filme, e com isso aconteceu da franquia meio que ser levada para baixo junto com ele. Só que quando você sai desse ponto, esse já é um ponto fundamental para fazer com que a franquia meio que sumisse. A gente entra no outro ponto, que é a franquia em si. A franquia, como eu acabei de falar, ela teve os 3 primeiros filmes focados em gênero específico. Então elas tiravam tudo daquele gênero, fazia com que aquele gênero fosse zoado ao máximo. Do quarto filme, que ele caiu no clichê dos outros filmes do gênero, de misturar vários filmes,
a comédia caiu muito de qualidade, as coisas não tinham mais tanta graça e as coisas não funcionavam mais tão bem. Com isso, quando chegou no quinto filme, como eu falei, eles tentaram mais uma vez fazer essa coisa de misturar tudo, não funcionou, as pessoas enjoaram e a franquia acabou não tendo mais sequências. Por causa de tudo isso, essa é a mistura que fez o fracasso de Todo Mundo em Pânico. Quando, primeiro, o gênero foi jogado para baixo, Todo Mundo em Pânico foi junto com esse gênero, porque ele perdeu um dos seus fatores principais que fazia com que a franquia fizesse tanto sucesso, a sua originalidade. Todo mundo lembra de cenas dos primeiros filmes, mas o quinto ninguém nem lembra que existe. O quarto tem um momento ou outro, mas as pessoas também não lembram tanto. Quando o filme perdeu a originalidade, ele virou mais só um filme genérico e a franquia morreu. Tanto que o quarto e o quinto filme provaram isso e não teve mais investimento para fazer outros filmes. O grande erro da franquia Todo Mundo em Pânico que fez ela morrer foi seguir a massa. Se ela fizesse só o seu filminho de comédia, fazendo do jeito que eles faziam, eu tenho certeza que até hoje existiria vários Todo Mundo em Pânico fazendo piada com vários filmes, porque o gênero ainda funcionaria hoje em dia. Mas querer seguir apenas um padrão fez com que a franquia morresse aos poucos. Mas que pelo menos os filmes continuam muito vivos na cabeça das pessoas, porque todo mundo até hoje menciona pelo menos os 3 primeiros filmes. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da franquia Todo Mundo em Pânico? Qual é a sua cena favorita? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.